Ela estava sentada naquele tribunal com um sorriso no rosto, como se tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido sem importância e não acusações que poderiam resultar em prisão perpétua por homicídio. Aos 33 anos, mãe de 3 filhos, ela parecia convicta de que o júri estaria do seu lado. Sua equipe de defesa a retratava como uma viúva devastada pela perda repentina do marido. Uma mulher que transformou sua dor em arte ao escrever um livro infantil sobre o luto, guiando os próprios filhos através de uma tragédia que, segundo ela, jamais poderia ter evitado. Como alguém capaz de tamanha sensibilidade poderia ser uma assassina? A narrativa da defesa tinha peso, tinha coerência. Até o momento em que os promotores começaram a apresentar suas peças, mensagens de texto comprometedoras, compras rastreadas de fentanil, apólices de seguro de vida e um padrão de comportamento que transformou completamente a percepção de quem era Curry Richens de verdade. O que você vai acompanhar agora é a construção desse caso, cada evidência, cada detalhe, cada decisão que, segundo os promotores, revelou não uma viúva enlutada, mas uma mulher com um plano. Eric Richens tinha 39 anos. Era dono de uma empresa de alvenaria, pai presente de 3 meninos pequenos, um homem do campo que amava caçar, passar tempo ao ar livre e acompanhar de perto os times esportivos dos filhos. A noite de 3 de março de 2022 começou como uma celebração. Por volta das 21, Eric estava em casa com sua mãe, Lisa Darden, e sua esposa Curry. O motivo da comemoração era a conclusão de um grande negócio imobiliário. Curry havia fechado a venda de uma mansão de 20 mil metros quadrados em Harbor City, com uma casa de hóspedes de 400 metros quadrados e 10 acres de terreno. O lucro potencial chegava a 12 milhões de dólares. Curry preparou para o marido uma bebida chamada Moscow Mule, um drink clássico à base de vodka, cerveja de gengibre e limão. Ela levou o copo até o quarto, onde Eric estava sentado na cama. Em seguida, foi dormir no quarto de um dos filhos, que estava tendo pesadelos. Por volta das 3 da manhã, ela disse ter retornado ao quarto do casal. Eric estava frio ao toque. Às 3h22, após tentar reanimar o marido por conta própria, ela ligou para o serviço de emergência. Os socorristas chegaram rapidamente, mas não havia mais nada a fazer. Eric Richens estava morto há horas. Quando os paramédicos examinaram a cena, perceberam uma inconsistência imediata. Curry afirmava ter realizado manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a distribuição de sangue no local não era compatível com essa versão. Semanas depois, o laudo da autópsia trouxe uma conclusão devastadora. Eric Richens morreu em decorrência de intoxicação por fentanil. Não uma quantidade traço, não um acidente de dosagem. O examinador médico constatou aproximadamente 5 vezes a dose letal da substância em seu organismo. O fentanil era ilícito, sem procedência farmacêutica, e havia sido ingerido por via oral. Ainda restavam 20 mil nanogramas por mililitro de fentanil no fluido gástrico de Eric. Mas o que os investigadores encontraram nos dias seguintes ao velório foi o que realmente mudou os rumos da investigação. Logo após a morte do marido, Curry concluiu sozinha o negócio imobiliário que haviam comemorado juntos. E então convidou um grupo de amigos para uma festa em sua casa. Ela estava bebendo, ela estava comemorando. A família de Eric ficou atônita e não por acaso. Eles já desconfiavam. O próprio Eric havia alertado pessoas próximas. Se algo acontecesse com ele, Curry seria a responsável. 3 semanas antes de sua morte, no Dia dos Namorados de 2022, Eric recebeu da esposa um sanduíche do seu restaurante favorito, deixado no banco do caminhão com um bilhete carinhoso. Ele deu uma mordida. Em minutos, seu corpo explodiu em urticária. Ele não conseguia respirar. A reação foi violenta e imediata. Eric pegou a caneta de epinefrina do filho e se aplicou. Ingeriu uma garrafa inteira de Benadryl e desmaiou por horas. Ao acordar, ligou para seu sócio comercial e disse, sem rodeios, o que acreditava estar acontecendo. Sua esposa estava tentando envenenar. 3 dias após esse episódio, segundo os promotores, Curry voltou a contatar sua fonte. As pílulas anteriores não haviam sido suficientemente potentes. Ela precisava de algo mais forte. Ela pediu mais comprimidos. E então enviou uma mensagem de texto ao homem com quem mantinha um caso extraconjugal.
A mensagem, apresentada como evidência no tribunal, dizia: se ele simplesmente pudesse desaparecer, minha vida seria perfeita. Isso foi em 15 de fevereiro, um dia depois do episódio do sanduíche. 2 semanas mais tarde, ela enviou outra mensagem ao mesmo homem: a vida vai ser diferente, eu prometo, aguenta até sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, Eric Richens estava morto. Para entender a dimensão do que estava em jogo, os investigadores precisaram mergulhar na situação financeira do casal. O que encontraram foi uma bomba-relógio prestes a explodir. Eric havia construído sua empresa de alvenaria do zero, a Zane Masonry, que faturava cerca de $1 milhão por ano. Curry, por sua vez, era ambiciosa e escolarizada, tinha mestrado pela Utah State University e, em 2019, fundou sua própria empresa imobiliária, a K. Richens Realty LLC, com foco na compra, reforma e revenda de imóveis. Eles haviam se casado em 15 de junho de 2013 e assinado um acordo pré-nupcial no mesmo dia. O documento determinava que nenhum dos dois teria direito à renda ou propriedade do outro, com uma exceção crítica. Se Eric falecesse durante o casamento, sua empresa de alvenaria seria transferida automaticamente para Curry. O que os investigadores descobriram sobre as finanças de Curry era sombrio. Ela havia solicitado uma linha de crédito com garantia hipotecária de $250 mil sobre a casa da família imóvel, registrado no nome de Eric, usando uma procuração para assinar os documentos. Eric não sabia da existência desse empréstimo. Entre 2019 e 2020, os promotores alegam que Curry retirou $100 mil das contas bancárias do marido sem sua ciência, tomou emprestado mais 30 mil em seus cartões de crédito e utilizou uma procuração fraudulenta para contrair ainda mais dívidas. Quando Eric descobriu o que estava acontecendo, confrontou a esposa. Segundo familiares, Curry prometeu devolver o dinheiro, nunca o fez. Em outubro de 2020, Eric procurou um advogado especializado em divórcios e também um consultor de planejamento patrimonial. Ele alterou seu testamento, criou o Eric Richens Living Trust e transferiu o controle do seu patrimônio para sua irmã Kate, não para Curry. Transferiu sua participação na empresa para esse fundo e designou o Trust como beneficiário de sua apólice de seguro de vida de $500 mil. Ele não contou nada disso à esposa, mas contou à família que temia que Curry pudesse atentar contra sua vida por dinheiro e que queria garantir o futuro financeiro dos filhos. A contadora forense, que testemunhou no tribunal, revelou que, em dezembro de 2021, apenas 3 meses antes da morte de Eric, Curry acumulava aproximadamente $4 milhões em dívidas. Ela era proprietária de 15 imóveis, tinha entre $500 mil e $600 mil em empréstimos pessoais e chegou a realizar cerca de 100 pagamentos de dívidas em um único mês, com pelo menos um deles ultrapassando $5 mil por semana. Sua empresa imobiliária devia a credores pelo menos $8 milhão no momento da morte de Eric. O patrimônio de Eric, por sua vez, era estimado em $5 milhões. Além disso, os promotores alegam que Curry havia adquirido pelo menos 4 apólices de seguro de vida em nome do marido entre 2015 e 2017, com benefício total de quase $2 milhões. Em 1 de janeiro de 2022, ela tentou alterar a apólice de $2 milhões para se tornar a única beneficiária, substituindo o sócio de Eric. Ele recebeu a notificação e reverteu imediatamente a mudança. Mesmo assim, no final de janeiro de 2022, Curry teria solicitado uma nova apólice de $100 mil sobre a vida do marido, que entrou em vigor 10 dias antes da suposta tentativa de envenenamento no Dia dos Namorados. O rastro digital de Curry foi o que destruiu qualquer possibilidade de defesa. O detetive Jeff O'Driscoll, do sheriff do condado de Summit, conduziu a investigação. Quando entrevistou Curry logo após a morte de Eric, ela lhe pareceu animada, comunicativa, quase excessivamente cooperativa. Mas ao obterem os registros do celular dela, os investigadores encontraram um volume de informações que mudou tudo. Na audiência preliminar, o especialista em forense digital, Christopher Catrodamus, testemunhou sobre as numerosas trocas de mensagens entre Curry e sua faxineira, identificada nos autos como Carmen Lower, entre janeiro e março de 2022. Dados de geolocalização mostraram que Curry
havia trocado aproximadamente 30 mensagens posteriormente apagadas com alguém que os promotores identificam como seu fornecedor de drogas nas semanas que antecederam o Dia dos Namorados. Curry e seu amante estavam em contato diário desde pelo menos novembro de 2021. Em dezembro daquele ano, enquanto embrulhava presentes de Natal, Curry teria dito a uma testemunha que se sentia aprisionada no casamento e que, de certa forma, seria melhor se Eric não estivesse mais ali. No dia seguinte, enviou ao amante a mensagem: "Estou apaixonada por um homem que não é meu marido. Quero, mas não consigo destruir minha família." Naquele mesmo mês, ela reservou uma viagem romântica de 5 noites para o Secret Strand Martin Resort and Spa, agendada para abril de 2022, um mês após a morte de Eric. O histórico de buscas do Google de Curry, no entanto, foi o ponto de virada mais impactante de todo o julgamento. Meses após a morte de Eric, o celular dela registrou pesquisas como policiais e analistas forenses recuperam dados apagados de celulares. A polícia consegue encontrar mensagens deletadas no iPhone. Como apagar permanentemente informações de um iPhone de forma remota? Prisões de luxo para ricos nos Estados Unidos e, se alguém for envenenado, o que aparece na certidão de óbito. Cada uma dessas buscas foi confirmada em juízo pela perícia digital. Quanto à faxineira, os promotores alegam que ela foi a ponte de acesso ao fentanil. Segundo seu próprio depoimento, ela admitiu ter fornecido a Curry entre 15 e 30 comprimidos de fentanil em 2 ocasiões distintas. A primeira entrega teria ocorrido entre 11 e 12 de fevereiro de 2022, dias antes do Dia dos Namorados. Ela disse ter obtido os comprimidos de um homem chamado Robert Crozier e os entregado diretamente a Curry em troca de $900. Após o fracasso da tentativa de envenenamento no sanduíche, os promotores afirmam que Curry voltou a contatar a faxineira em 26 de fevereiro, pedindo mais $900 em comprimidos. Esses foram deixados em um endereço em Midway, Utah. 6 dias depois, Eric Richens estava morto. Em 8 de maio de 2023, mais de um ano após a morte de Eric, Curry Richens foi presa. As acusações incluíam homicídio agravado e 3 acusações de posse de substância controlada com intenção de distribuição. Mas entre a morte do marido e sua prisão, Curry havia feito algo que chamou a atenção de toda a mídia local. Escreveu um livro infantil, intitulado Are You With Me? Você está comigo? O livro narrava a história de uma criança lidando com a perda do pai. A capa mostrava uma figura paterna com asas de anjo e um boné, observando os filhos do alto. Curry o autopublicou em março de 2023, exatamente um ano após a morte de Eric. Em abril de 2023, um mês antes de ser presa, ela apareceu em um programa de televisão local chamado Good Things Utah para promover o livro. Falou sobre luto, sobre os filhos, sobre conexão e memória. O apresentador sorriu com empatia. Ele não sabia o que os investigadores já haviam descoberto. 2 semanas depois da aparição, Curry enviou um e-mail aos investigadores do condado de Summit, abordando questionamentos sobre viagens que havia feito após a morte de Eric. Disse ter ido à Espanha com os filhos e ao México com a mãe e as crianças. No mesmo e-mail, alegou que o casamento havia sido abalado por infidelidade por parte de Eric, que haviam tentado terapia e que o dinheiro jamais havia sido um problema entre eles. Encerrou a mensagem se colocando à disposição para colaborar com as investigações, dizendo que só queria que tudo terminasse para poder seguir em frente e honrar a memória do marido. 4 dias depois, foi presa. A irmã de Eric, Amy, prestou depoimento de impacto durante a audiência de fiança de Curry. Suas palavras foram diretas e devastadoras. Descreveu os momentos finais do irmão como horrendos. Disse que era atormentada pela sequência de eventos que imaginava ter se desenrolado naquele quarto e que se perguntava em que momento Eric havia percebido que estava em perigo de morte. O juiz Richard Morrazini não demorou para decidir. Curry Richens permaneceria presa. As circunstâncias do caso pesavam fortemente contra qualquer forma de liberdade, pré-julgamento. Em março de 2024, os promotores acrescentaram novas acusações. Tentativa de homicídio agravado relacionada ao episódio do Dia dos Namorados, 2 acusações de fraude hipotecária, 2 de fraude em seguros e 3 de falsificação de documentos. Os autos indicavam que Curry
havia submetido extratos bancários falsificados ao solicitar financiamentos imobiliários em 2021 e forjado a assinatura de Eric em pedidos de seguro semanas antes de sua morte. Em julho de 2024, os promotores protocolaram 26 acusações financeiras adicionais em um processo separado, incluindo 5 acusações de fraude hipotecária, 7 de lavagem de dinheiro, 1 de fraude em comunicações, 5 de falsificação de documentos, 7 relacionadas à emissão de cheques sem fundos e uma acusação por padrão de atividade criminosa que abrangeu toda a suposta sequência de fraudes em seguros, tentativas de homicídio e o assassinato em março de 2022. Curry se declarou inocente de todas as acusações, mas havia ainda uma última peça de evidência que os promotores queriam levar ao tribunal, e ela havia sido encontrada dentro da própria cela de Curry. Enquanto aguardava o julgamento na prisão do condado de Summit, documentos foram descobertos em sua cela. Os promotores chamaram o material de carta. Curry insistiu que era um romance em fase de criação, uma obra de ficção que estava escrevendo chamada To Hell and Back, para o inferno e de volta. O documento estava intitulado Walk the Dog, passear com o cachorro, e continha o que os promotores descreveram como um relato em primeira pessoa do dia da morte de Eric. Detalhes de cronologia, os movimentos de Curry naquele dia, o que Eric havia consumido. Em uma ligação telefônica gravada com seu irmão Ronnie, feita dentro da prisão, Curry insistiu que o documento era um romance de 65 páginas e que a capa deixava claro que os eventos eram baseados em sua vida, mas que os fatos haviam sido alterados para fins ficcionais. Nada disso pode ser usado contra mim, ela disse ao irmão. Isso é só um livro. Os promotores discordaram. Eles alegaram que o documento continha instruções para manipular testemunhas e que Curry havia orientado seu irmão a prestar depoimento falso. Solicitaram ao juiz uma ordem protetiva impedindo Curry de se comunicar com familiares até o encerramento do julgamento. O juiz permitiu que partes do documento fossem utilizadas como evidência, embora os registros judiciais não especifiquem quais trechos. A defesa protocolou múltiplas petições, pediu a exclusão do documento, tentou desqualificar os promotores do caso, acusando o promotor-chefe Brad Bosworth de violações graves que comprometiam a imparcialidade do processo e argumentou que o envolvimento do escritório de promotoria poderia violar os direitos de Curry. Em maio de 2024, sua advogada original, Sky Lazaro, se retirou do caso, citando uma situação irreconciliável e insanável. O juiz Morrazini nomeou então as defensoras públicas Kathy Nestor e Wendy Lewis para representar Curry Richens. O caso sofreu atrasos. Uma audiência preliminar foi remarcada para agosto de 2024, mas antes que os tribunais voltassem a se reunir, algo aconteceu que abalou as estruturas da acusação, algo que ninguém esperava. Em outubro de 2024, Robert Crozier, o homem que supostamente vendeu fentanil à faxineira de Curry, voltou atrás em seu depoimento original. De acordo com documentos protocolados pela defesa de Curry, os promotores haviam entrevistado Crozier em abril de 2024. Nessa nova conversa, ele afirmou categoricamente que jamais havia entregado fentanil à faxineira. Segundo ele, o que havia vendido era oxicodona, não fentanil. Quando os promotores questionaram por que, em 2023, ele havia declarado aos investigadores que a substância era fentanil, Crozier disse que simplesmente não se lembrava de ter dito isso. Sua justificativa: ele estava passando por um processo de abstinência no momento daquela entrevista original e seu estado mental estava comprometido. Para a defesa de Curry, isso era uma bomba. Os advogados classificaram a retratação como evidência exculpatória, ou seja, informação capaz de beneficiar diretamente a ré, e argumentaram que os promotores tinham conhecimento dessa mudança de versão desde abril de 2024, mas haviam deixado de comunicar à defesa. O raciocínio era direto. Sem conseguir provar que o fentanil chegou às mãos de Curry, a acusação inteira perderia sua base. Com esse argumento em mãos, a defesa entrou com uma moção solicitando a revisão da decisão sobre fiança, alegando que não havia mais provas substanciais suficientes para sustentar as acusações. O juiz Morrazini indeferiu o pedido. Em sua decisão escrita, ele reconheceu a retratação,
mas destacou que um júri razoável poderia perfeitamente não dar crédito à nova versão de Crozier. Afinal, a declaração original havia sido feita em maio de 2023, muito mais próxima dos eventos em questão. A retratação, por outro lado, havia ocorrido em setembro de 2024, mais de 2 anos depois dos fatos. Além disso, o juiz destacou que outras evidências permaneciam intactas. O depoimento sob juramento da faxineira, afirmando acreditar ter vendido fentanil a Curry, os documentos que comprovavam o colapso financeiro dela no período da morte de Eric, o histórico de buscas na internet, que sugeria consciência de culpa, e as declarações contraditórias prestadas aos socorristas sobre o que ela havia feito entre descobrir Eric morto e chamar o serviço de emergência. A audiência preliminar prosseguiu em agosto de 2024. Nos dias 26 e 27, promotores e advogados de defesa se apresentaram perante o juiz Morrazini com um único objetivo: demonstrar se havia ou não evidências suficientes para levar o caso a julgamento. A acusação convocou 3 testemunhas: o detetive Jeff O'Driscoll, o especialista em forense digital Christopher Catrodamus e a contadora forense Brooke Carrington. O detetive O'Driscoll descreveu o curso da investigação. A advogada de defesa Wendy Lewis questionou se o escritório do xerife havia investigado outros suspeitos além de Curry. A resposta foi: não. Outras pessoas de interesse, incluindo a faxineira, foram ouvidas, mas Curry era a única investigada formalmente como suspeita. Lewis também levantou a questão de se os investigadores teriam oferecido à faxineira algum tipo de acordo implícito em troca de informações contra Curry, e frisou um detalhe que a defesa considerava fundamental: nenhum comprimido de fentanil foi jamais encontrado na residência da família Richens. O especialista em forense digital Christopher Catrodamus detalhou as evidências extraídas dos dispositivos de Curry. Os registros de chamadas e mensagens evidenciavam comunicação frequente entre Curry e a faxineira entre janeiro e meados de março de 2022. Mensagens haviam sido apagadas, o histórico de navegação na internet havia sido deletado dos dispositivos. Catrodamus também confirmou que Curry e seu amante mantinham contato diário desde pelo menos novembro de 2021, com mensagens e ligações regulares até o período da morte de Eric. A defesa, porém, questionou os métodos utilizados na análise. Perguntou se Catrodamus poderia afirmar com certeza qual dispositivo específico havia gerado determinados registros de localização e movimento. Ele admitiu que não. A defesa também trouxe à tona questionamentos sobre se determinados softwares usados na análise de dados de celulares já haviam sido considerados não confiáveis em outros tribunais. Catrodamus disse não ter conhecimento disso. A contadora forense Brooke Carrington foi a testemunha que mais aprofundou a dimensão financeira do caso. Ela percorreu extratos bancários, documentos de imóveis, registros de confiança e contratos de empréstimo, detalhando a linha de crédito hipotecária de $250 mil tomada por Curry, usando procuração sem o conhecimento de Eric. Carrington explicou como o negócio imobiliário de Curry se expandiu rapidamente. Em 2020, ela havia adquirido um imóvel de $3 milhões e continuou comprando propriedades em ritmo acelerado. Mas o ponto mais revelador de seu testemunho foi outro. Ela identificou pelo menos 6 casos em que Curry teria falsificado informações bancárias, utilizando dados da conta da empresa de construção de Eric, com cabeçalhos da K. Richens Realty, para criar a aparência de que o dinheiro estava em sua própria conta comercial, o que lhe permitia solicitar mais empréstimos. Em dezembro de 2021, segundo Carrington, Curry acumulava cerca de $4 milhões em dívidas e era proprietária de 15 imóveis. A defesa rebateu. A advogada Kathy Nestor argumentou que os cálculos de Carrington não levavam em conta as margens de lucro das vendas dos imóveis após reforma e que nenhuma das propriedades havia sido executada por inadimplência antes da prisão de Curry. Nestor também ressaltou que a contadora não tinha acesso às conversas financeiras privadas entre o casal, o que abria a possibilidade de que Eric estivesse ciente das transações. No entanto, os promotores tinham mais a dizer. Em suas alegações finais, o promotor-chefe Brad Bosworth construiu a teoria do caso com precisão cirúrgica.
Ele argumentou que a melhor prova da tentativa de homicídio no Dia dos Namorados era o próprio assassinato consumado 17 dias depois. Apontou para a suposta aquisição de fentanil 2 dias antes do Dia dos Namorados, para o pedido posterior por algo mais potente após Eric ter sobrevivido e para a mensagem enviada ao amante no dia seguinte ao episódio. Se ele simplesmente pudesse desaparecer, minha vida seria perfeita. Bosworth também descreveu o que os promotores acreditam ter acontecido na noite de 3 de março de 2022. Curry havia aprendido com a tentativa fracassada. Uma mordida num sanduíche não foi suficiente. Segundo testemunhos, Curry mantinha um diário e suas anotações incluíam referências a administrar fentanil dissolvido em uma dose de bebida alcoólica para que Eric a ingerisse de uma só vez, sem suspeitar de nada. A defesa não recuou. Wendy Lewis argumentou que a acusação havia falhado em demonstrar nexo causal para a tentativa de homicídio no Dia dos Namorados, destacando que, após Curry deixar a casa naquela manhã, Eric foi a outros locais por conta própria. Os sintomas surgiram 2 horas depois de terem estado juntos tempo suficiente para que outras explicações inocentes fossem consideradas. Kathy Nestor reforçou os pontos mais frágeis da acusação: o depoimento da faxineira de que ela apenas acreditava ter vendido fentanil a Curry, a retratação de Crozier e o fato de que os investigadores jamais consideraram outros possíveis suspeitos. Nenhum comprimido foi encontrado. Para Nestor, a acusação de tentativa de homicídio era construída sobre especulação pura. Bosworth rebateu cada argumento. O juiz Morrazini, por fim, se pronunciou. Reconheceu que Curry tinha tanto motivação financeira quanto motivação afetiva para matar o marido, que havia causa provável para crer que ela havia adquirido substância controlada ilegalmente e que as provas reunidas justificavam o avanço do processo. Ele lembrou ao tribunal que Curry seguia sendo presumida inocente e que aquela audiência não era um julgamento, mas apenas uma avaliação de causa provável. Em 27 de agosto de 2024, o juiz Richard Morrazini determinou que o caso seguiria para julgamento. Ele encontrou causa provável em todas as 11 acusações, incluindo homicídio agravado e tentativa de homicídio agravado. O julgamento estava originalmente marcado para abril de 2025, mas disputas jurídicas em torno da seleção do júri causaram um novo adiamento. A defesa de Curry queria que os jurados fossem recrutados tanto do condado de Summit quanto do condado de Salt Lake, argumentando que a cobertura midiática intensa havia contaminado a população local. A Suprema Corte de Utah negou o pedido. O julgamento seria conduzido exclusivamente com jurados do condado de Summit. Em janeiro de 2026, Curry Richens segue detida na prisão do condado de Summit, aguardando julgamento. Ela teve o pedido de fiança negado 3 vezes. No caso de homicídio, responde a 9 acusações de crimes graves, incluindo homicídio agravado, tentativa de homicídio criminoso e fraude em seguros. No processo financeiro separado, enfrenta 26 acusações adicionais, 5 de fraude hipotecária, 7 de lavagem de dinheiro, 5 de falsificação de documentos, 7 relacionadas a cheques sem cobertura, 1 de fraude em comunicações e 1 de envolvimento em padrão de atividade criminosa organizada. Se condenada pelos crimes de homicídio, pode cumprir entre 25 anos e prisão perpétua. A defesa afirma que pretende convocar até 20 testemunhas. Seus advogados afirmam que Curry tem o direito constitucional de testemunhar em sua própria defesa e que, se ela optar por exercer esse direito, seu depoimento será extenso e detalhado. Eles mantêm sua posição. Ela é inocente e a verdade virá à tona no tribunal. O julgamento de Curry Richens ainda está por acontecer, mas o que os registros judiciais, os laudos periciais, os extratos bancários, as mensagens apagadas e as buscas no Google já revelaram é um retrato perturbador de uma mulher que, segundo os promotores, construiu pacientemente um plano enquanto escrevia livros sobre amor e perda. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Novos casos como esse são publicados toda semana.